que você ia falar aí, Léo? Estamos de volta e olha só, para se manter na cola dos líderes, o Flamengo não pode pensar num resultado diferente hoje. Tem que vencer de qualquer jeito. O adversário não é de assustar, porque tá longe disso, né? O rubro-negro vai encarar o Lanterna América Mineiro. É quase certeza de uma vitória, né? Agora, você falou que não é de assustar o adversário. O susto passou o Flamengo ontem na chegada em Vitória. A gente tá com algumas fotos aqui. Solta pra mim, Juju, por favor. O aeroporto vazio. A gente tá vendo aí, ó. O saguão. O que foi? O que aconteceu? O saguão do aeroporto Eurico de Aguiar Salles estava vazio porque houve uma ameaça de bomba. Exatamente. Os cerca de 300 torcedores capixabas fizeram a festa do lado de fora, numa área que estava ali reservada para passagem de veículos, porque o aeroporto estava isolado por uma ameaça de bomba. Estava vindo uma varredura da Polícia Federal. E Milonga, eu vou te falar, eu acho que esse tipo de ameaça vai se tornar cada vez mais constante, já que a gente está chegando próximo às Olimpíadas. Com certeza. E a gente sabe que o mundo inteiro vai estar no Rio de Janeiro. É claro. Então, eu acho que essa notícia vai ser recorrente. Não teve nada de vitória, foi derrota pra cidade. Eu não sou a favor, nunca fui a favor de trazer a Olimpíadas nem Copa do Mundo pra cá. Não vai existir legado, como não existiu no Pan-Americano, como não existiu na Copa do Mundo, não vai existir nas Olimpíadas. A população sequer vai conseguir chegar próximo aos estádios, porque a gente sabe que a grande população não conseguiu comprar ingresso, ou o preço estava alto. Como foi na Copa do Mundo, né? E outra coisa, alguns postos de saúde vão funcionar única e exclusivamente para pessoas ligadas às Olimpíadas, para turistas, para os atletas envolvidos. Ou seja, a população não pode adoecer. Exatamente. População do Rio de Janeiro, por favor, durante o período olímpico não adoeçam, porque vocês não vão ter para onde ir. Não tem posto de saúde. Se não bastasse esse problema da saúde, tem um problema também da segurança, porque as cidades do interior do estado, sabe Deus como vão ficar. Não, é segurança, é saúde, é o transporte, que a gente sabe, eu morei muito tempo no Rio, eu sei como a coisa funciona, o transporte que não tem a menor condição de funcionar para um evento desse porte. A gente esperava que tudo desse errado na Copa do Mundo. A coisa deu certo no final das contas. Só que foi mas foi pulverizado. Sim. A Copa do Mundo aconteceu no Brasil. A Copa do Mundo não aconteceu no Rio de Janeiro. Agora, os Jogos Olímpicos vão acontecer no Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro. Então você começa a imaginar a quantidade de turistas que vão estar na cidade do Rio de Janeiro. Não existe estrutura para isso. Exatamente. Você está falando muito certo. Realmente é isso. Agora eu vou dizer uma coisa, esse prefeito do Rio não tem nada com política, programa aqui de esporte, mas ele está se notabilizando, né, pelas palhaçadas, pelas bobagens que ele fala. Quem não se lembra da gravação dele falando com Lula, esculhambando Maricato, um palhaço de quinta categoria, essa é a verdade, entendeu? É isso infelizmente é isso. E outra coisa, os Jogos Olímpicos, como você diz, acontecendo no Brasil e justamente numa fase em que o Brasil está de transição do governo brasileiro. Quer dizer, é um negócio muito complicado e vamos torcer, como você diz, vamos rezar para que não aconteçam coisas piores. É o que a gente pode fazer, né? Rezar para que a coisa funcione e que realmente a gente não tenha nenhum ataque terrorista, que realmente a gente não tenha assaltos dentro dos metrôs, que a gente não tenha pessoas doentes nas filas dos hospitais porque não vão poder ser atendidas e que a coisa funcione da melhor forma possível, se é que a gente pode falar disso, né? Mas que fique muito claro. Acredito eu, e agora eu falo por mim, que a população consciente, não só do estado do Rio de Janeiro, como a população brasileira consciente e que tenha noção do quanto o nosso país está completamente abandonado, não queria os Jogos Olímpicos. A gente fala, é maravilhoso os Jogos Olímpicos, a simbologia dos Jogos Olímpicos. Lá no início, lá na Grécia, os Jogos Olímpicos paravam as guerras. A tocha passava, as guerras paravam, cessavam, tinha um intervalo, tinham entreguerras quando aconteciam os Jogos Olímpicos. É verdade. Então essa simbologia é maravilhosa. Os Jogos Olímpicos são maravilhosos. Agora, o que a gente contesta e o que a gente fala que a gente não queria é que isso acontecesse na estrutura do Rio de Janeiro como a gente enxerga hoje. Exatamente. E tem várias polêmicas
em função dos Jogos. Você sabe que mesmo sendo no Rio de Janeiro, o Comitê Olímpico Brasileiro colocou o futebol feminino para ser disputado no Amazonas. E está havendo um problema lá, sério, porque o ingresso mais barato é R$150 praticamente. Conclusão, o juiz de uma vara lá de Manaus entrou proibindo, mandou diminuir. O governo de Manaus está dizendo que não tem nada a ver, que o juiz não manda nada, que isso aí é coisa de futebol. Quer dizer, uma polêmica que já está também acontecendo em função dos Jogos Olímpicos. Olimpíadas, meu amigo, para gringo ver. É para mascarar, né? A gente vai pro intervalo e já volta.